João 10:10. Vamos abrir em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Da maneira como nós vivemos, nós acreditamos mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. E isso para nós vai se tornar um problema. Porque realmente nós não estamos à espera dos milagres que aconteçam. Não estamos à espera que os impossíveis aconteçam. Estamos à espera das coisas naturais. Mas Deus é sobre o natural. Então, se Ele é sobre o natural, é muito superior ao que é natural. Quando Jesus veio para pregar o Evangelho, Ele nos quis mostrar um caminho melhor, um caminho de arrependimento, de nos arrependermos daquilo que fazemos, porque fazemos coisas erradas. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há coisas que nós temos que tirar de nós. Porque pensamos assim, não, é natural, então temos, trabalhei, recebo ordenado, tenho direito a este ordenado, este tamanho, este dinheiro, desta forma e tal, e pronto, e é com este dinheiro que eu tenho que governar a minha vida. Será que é assim mesmo? Quer dizer, então, mas assim é que é normal. Eu volto a dizer, Deus é sobre o natural. Vejam aqui a segunda parte do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus quer tocar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, todas elas, inclusive na área financeira, e nos quer abençoar, para que nós não tenhamos nunca falta, tenhamos tudo o que queremos. E você vai dizer, mas isso era muito bom. Você não entendeu? Quando Jesus veio à Terra, Ele veio com uma intenção, redimir o homem, trazer o homem de volta ao estado original de Adão. Poder voltar a ter o que Adão tinha. E sabe o que é que Adão tinha? Governo, autoridade sobre toda a terra. E nós que estávamos mortos espiritualmente, revivemos através do aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fomos batizados com o Espírito Santo. E agora temos a direção de Deus dentro de nós. Temos o GPS de Deus dentro de nós. Para nos guiar em toda a verdade. Será com isso que Ele também não nos quer abençoar? Então vamos semear, em nome de Jesus. Tenho que trazer o envelope porque eu não estou. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por estas ofertas, obrigado, Pai, que és Tu quem estás a encher nossa boca de bens. És Tu que nos estás a dar em grande abundância, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.
conhecer a vida. Nós estamos em João 10:10, vamos voltar a utilizar o versículo bíblico e vamos falar daquilo que Deus colocou no meu coração por alguma coisa que aconteceu esta semana. Infelizmente, nós limitamos muito o poder de Deus. Deus poderia fazer coisas muito maiores. Eu próprio disse, vocês vão fazer coisas maiores do que estas porque eu vou para o Pai. Eu não tenho mais tempo. Eu vou para o Pai. Vocês vão fazer coisas maiores que esta. Se nós fizéssemos igual àquilo que Jesus já fez, já ficámos todos contentes. Mas Ele disse que vamos fazer coisas maiores que estas. Você sabe que já houve pregadores que pregaram para mais de 1 milhão de pessoas. A comunicação via rádio, internet e tudo mais toca mais gente atualmente do que alguma vez Jesus tocou. Estamos a exaltar acima de Jesus? Não, Jesus é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E por Ele nós temos tudo. Por Ele nós somos abençoados. Por isso é que Ele disse, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei. Ninguém é maior que ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Divina. Esses sim, estão acima. Inclusive, a responsabilidade é tanta que Jesus submete-se ao Pai e o Espírito Santo submete-se a Jesus e ao Pai. E não faz nada se o pedido não for dirigido ao Pai. É impressionante. Visto isto, e tocando no mesmo versículo, o ladrão, João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu quero-vos falar sobre um tema que temos mesmo que conhecer. As coisas começam a correr mal na vida de uma pessoa. E a pessoa preocupa-se em tentar resolver. Mas não preocupa-se em tentar perceber porquê. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar uma pessoa que tinha um filho. E essa pessoa tinha dado o filho para que outra pessoa pudesse viver. Portanto, só assim a outra pessoa podia viver. Depois de ter dado o filho, você acha que essa pessoa ia maltratar a outra? Ia fazer mal por causa de ter dado o filho? O que é que eu vos quero dizer? Deus deu o seu filho por nós. Ele morreu por nós. E agora vai nos maltratar? A Bíblia nos chama de nós de maus e diz: nós somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará a nós. Se algum filho nosso, nós que somos maus, segundo a Bíblia, se algum filho nosso fizer uma coisa errada, o que é que nós fazemos? Cortamos o braço a ele para ele aprender? Damos-lhe alguma coisa para ele ficar mal, doente? Você vai dizer, não, vamos corrigir, vamos meter no caminho certo. Ah, é?
Até porque é que grande parte de nós culpa a Deus as doenças. Grande parte dos cristãos culpam Deus das doenças. Culpam a Deus dos problemas. É impressionante o que Deus fez. Impressionante. Deus criou Adão e Eva, meteu-os no melhor lugar da terra, no paraíso na terra. Depois de lhe tentar meter no paraíso na terra, deu-lhes o livre-arbítrio. E sabe qual é o livre-arbítrio? Poder escolher o que quer. Até, mas como é que ele pôde escolher o que quer? Ele meteu lá a árvore do bem e do mal. Podia lá não ter posto. E então não havia tentação alguma, não havia poder escolher. Ele estava no paraíso e iria continuar no paraíso. Mas Deus lhe disse para ele não comer e colocou lá a árvore. Deu-lhe livre arbítrio. Deu-lhe decisão de escolha. E essa decisão de escolha ainda há hoje. E essa decisão de escolha lhe pode trazer benefícios ou problemas. Mateus 18, nós não vamos abrir, está escrito: eis que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado. O que é que você está a permitir na sua vida? Você acha que doença é normal e então permite chegar à sua vida? Permite que ela fique? Não. Olha, agora a pessoa diz que se queixa que tem diabetes. A pessoa diz que se queixa que tem e não sei o quê. Então ela aceitou o que foi dado. Agora a minha pergunta é: aquilo que a pessoa recebeu veio de Deus? Eu vou voltar a ler o versículo. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vi para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é que deu a doença para si? Quem foi? João 8:44. Jesus fala para aqueles que não estão a ouvi-lo, não estão a compreendê-lo e põem em causa tudo o que ele é. E ele diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Vamos entender uma coisa. Nesta terra, quem é que nos fez bem? Foi o diabo ou foi Deus? Se no céu é tudo o que é bom, como é que alguém pode estar doente e ser por causa de Deus? Quer dizer, Deus tinha que pedir ao diabo uma doença para poder colocar num filho seu.
Quando eu disse, estamos muito habituados à parte natural e ouvimos tantas pessoas a queixarem-se com doenças, com problemas, que chegam a uma determinada altura da vida, isto, aquilo, e que depois isto, e depois aquilo, e que não sei quê, que começamos a acreditar naquilo que ouvimos, não naquilo que Deus diz. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras fomos sarados. Esta é a vontade de Deus para connosco. Vamos continuar a abrir versículos bíblicos. Atos 10, 38. Veja, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando aqueles que eram opressos pelo diabo, curando pessoas, tirando delas enfermidades colocadas pelo diabo. Vários versículos bíblicos aparecem em que não era bom libertar no dia de hoje uma mulher que há 18 anos estava presa. Quem é que a mantinha presa? Pela enfermidade. A doença vem de Deus ou vem do diabo? Vamos continuar a abrir versículos bíblicos. 2 Timóteo 2, 26. Segunda Timóteo 2, 26. Vamos começar no 25, se calhar para ter mais uma noção. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade deles estão presos. Quem é que prende pessoas? Quem é que engana pessoas? É Deus? Quem é que mantém as pessoas presas? É Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A intenção de Deus é libertar-nos a todos, para que nós possamos livremente decidir se queremos Deus na nossa vida ou não. Ele é tão bom, que nos quer libertar, não para ficarem com Ele, para que possamos decidir se queremos continuar com Deus ou não. Você está a entender? Você acha que o diabo quer o mesmo? Ou o diabo quer nos manter presos? Claro que nós não estamos, em nome de Jesus, nem vamos estar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando aceitamos qualquer doença, quando aceitamos qualquer prognóstico, quando aceitamos qualquer coisa, e começamos a declarar que temos, estamos a estabelecer algo na nossa vida, estamos a aceitar, estamos a ligar uma coisa que Deus não vai poder impedir. E a culpa não é de Deus, é nossa. Então, mas os sintomas tudo dizem. Eu tive um irmão nosso que tinha todos os sintomas de doenças, todos os sintomas. Ia fazer testes, não lhe aparecia nada.
Não tinha nada. Mas tinha os sintomas todos. Ele tinha maldição na casa dele. E por isso é que tinha os sintomas todos. Mas quando saía de casa, ia fazer testes, não tinha nada. Não aparecia nada. Nos testes não aparecia nunca nada. Ele também nunca aceitou nada. Eu só achava estranho os sintomas. Cada vez que vem um sintoma, porque é natural, a pessoa começa a dizer, se calhar é isto, se calhar é aquilo, se calhar apanhei isto, se calhar apanhei aquilo. E começa a pensar. E chega uma altura, fala. E quando fala, estabelece na sua vida. E depois vêm os testes e comprovam aquilo que a pessoa falou. E em vez da pessoa agarrar e começar a parar, não deixar ir seguir e lutar contra aquilo, porque não foi Deus que lhe deu, se não é um presente de Deus, não aceite. E então a pessoa permite na sua vida algo que nada é de Deus, que não é de Deus. E permite doenças, e permite problemas, e permite tudo isso. Por quê? Vamos abrir Tiago 4:7. Só há uma maneira de vencer o diabo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que se sujeitar a Deus, confiar em Deus e perceber que Ele é sobre o natural. Que se na parte natural, que é onde o diabo está, na parte natural, que é onde o diabo está, ele tenta agarrar, enganar, a colocar doenças, a colocar problemas, a colocar tudo mais, Deus é sobre o natural. E sobre o natural, você pode começar a orar e Deus quebra a maldição na sua vida. Resisti ao diabo. Quer dizer com isso que você deve deixar de ir a médico? Não, não foi isso. Deve deixar de fazer tratamentos? Não foi isso que eu disse. Deve deixar de tomar medicamentos? Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que você tem que orar contra, resistir ao diabo, resistir ao presente que o diabo lhe colocou na vida, que não é nada bom. E tornar um novo rumo para a sua vida. Deixar o sobre o natural de Deus entrar na sua vida, tomar conta da sua vida e que a palavra de Deus se cumpra em si, porque Jesus levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Ele pagou o preço e levou. Nós fomos sarados. Por isso, agora, estamos curados. Entenda uma coisa. Cada pessoa vai ter que decidir isso na sua vida. Eu percebi isso porque aconteceu comigo. Eu, às vezes, dava-me uma pontada nas costas, ficava-me sem me conseguir mexer. E estava perto de uma semana de cama, sem mexer. As dores eram muitas, só para me levantar da cama e ir à casa de banho, as dores eram imensas. Eu, quando aquela pontada dava, eu já sabia o que é que ia acontecer.
Só que o problema é que desta vez eu estava na igreja e me deu a pontada na igreja. Eu disse, na igreja? Onde eu busco a Deus? Não pode. Aquilo fez muita confusão. E eu disse, não pode. Não pode. Isto foi uma maldição. E eu sentava-me muito direito, que era para não sentir as dores, e pedi para ir para outro lugar, embora tivesse como assistente a ajudar as pessoas, eu pedi para ir para outro lugar, fui para lá e comecei a orar, a buscar a Deus. E comecei a ordenar ao diabo que tirasse as mãos do meu corpo. Resisti ao diabo. E passados uns minutos, quando me levantei, já não sentia dor. O diabo vai tentar colocar na sua vida tudo o que puder, mesmo você sendo cristão. Vai tentar. Ele é o tentador. Mas cabe a si decidir o que é que você quer aceitar na sua vida ou não. Não, mas as doenças são reais, os problemas são reais. Sim, mas o sobre o natural de Deus, porque Deus está muito acima de tudo isso, o vai curar. Mas você tem que resistir à doença, tem que resistir ao problema. Isso quer dizer que você vai deixar de ir a médicos? Não. Você vai deixar de fazer tratamentos? Não. Mas vai orar contra os problemas. Vai resistir ao diabo. E o diabo não vai ter hipótese, vai fugir de si. Isto não aconteceu uma vez, aconteceu mais que uma vez. Ele tentou meter problemas na minha vida. E eu apercebi do que estava a tentar acontecer e resisti. E ele fugiu e não colocou o problema na minha vida. Nós temos que entender que o diabo vai sempre tentar, ele está na terra. Ele vai sempre, de toda e qualquer forma, tentar chegar até nós. Tentar chegar até nós através da lógica. É normal, acontece a toda a gente. Por que é que não há de acontecer contigo? Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. A palavra de Deus realmente é impressionante. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido. Estranho. Afinal, não é a toda a gente. Não é. Se 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não sermos atingidos, então quer dizer que o diabo não pode tocar na nossa vida. Mas se tentou levantar alguma coisa contra nós, nós temos que resistir. Veja o que está aqui escrito. Lucas 10, 17. Jesus mandou 70 discípulos pregar o Evangelho. E os 70 voltaram. E veja. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demónios nos sujeitam. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu disse-lhes, eu via Satanás como um rei a cair do céu. O poder do diabo está acabado. O diabo sabe disso. Mas é que o problema é que as pessoas não sabem. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, eu volto a dizer, nada vos fará dano algum. Nós estamos nesta terra, mas já não pertencemos a esta terra. Nós pertencemos à glória. Nós pertencemos ao Pai.
E você tem que entender de uma vez por todas. Ou você vai viver neste planeta às ondas do diabo, ou vai viver neste planeta à força de Deus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Nada. Por favor, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que creu em Jesus, por favor, não aceite as coisas naturais. Cada vez que lhe disserem não, você não aceita. Não se revolte contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo, que influencia essas pessoas contra nós. Influencia as pessoas a dizer que não para nós. Mas Deus é muito mais poderoso que o diabo e influencia as pessoas a nos dizer sim. Já aconteceu comigo. E vai acontecer consigo. Entenda uma coisa. Eu estou a falar de coisas onde é a sua vida. Agora, por exemplo, influenciar a outra pessoa a fazer algo que você quer, não, isso não é justo sequer. Isso nunca vai acontecer. Isso não vai funcionar. Eu vou-lhe dar o meu exemplo. Eu fui e marquei um sítio para ir ter uma reunião. Não me impediram, não me disseram nada, nunca me disseram que não. E eu fiquei convencido que estava a chegar. A uma semana de começar, quando eu estava a comprar as colunas e todo o equipamento que eu precisava, porque eu não tinha lá, disseram-me que eu não podia fazer reunião. E eu disse, não. Então uma pessoa disse-me, eu vou ligar para outra pessoa e tal. E enquanto ele desligou, eu disse, senhor, eu vou fazer esta reunião. Ninguém se vai levantar para me impedir, em nome de Jesus. A pessoa virou-se para mim e disse, não é possível e tal, e não dá e tal, e não sei o quê. Eu, está bem, obrigado, eu agradeço tudo o que o senhor fez. Não, eu não fiz nada, não, eu agradeço. E eu vou fazer a reunião. Eu vou lá estar. Nem seja para dizer às pessoas que não há reunião. Eu vou lá estar. E quando desliguei o telefone, o que é que eu fiz? Já não comprei as coisas? Não, fui comprar tudo. Como fosse fazer a reunião. No dia a seguir, telefonei para a pessoa ligou para mim e disse que eu podia fazer a reunião. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é que você vai decidir? Querem acabar com o seu trabalho? Querem acabar com algo que o vai prejudicar? Quem é que o está a tentar prejudicar? É Deus ou o diabo? Se é o diabo, tome uma posição. Não contra pessoas, contra o diabo. Inclusive, se alguém se está a tentar levantar contra si, começar a barafustar e não sei o quê, baixa a cabeça e ore contra o diabo nessa altura. Vai ver que essa pessoa vai parar. Ouça, a sua autoridade é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você não imagina. Eu uma vez estava dentro do carro. Era de noite, guarda noturno. Estava dentro do carro. E entrou, nós em Portugal chamamos o mosquito de melga, uma melga, para dentro do carro. E ela andava e passava junto dos ouvidos e eu já estava a ficar fulo. E eu virei-me e disse, eu ordeno que esta melga morra em nome de Jesus.
ouvi, mas depois vi uma coisa no vidro. E sabe o que é que aconteceu? No vidro à minha frente, fui com o dedo para ver o que era que estava no vidro. E sabe o que é que aconteceu à Melga? Foi-se meter debaixo do meu dedo para morrer. A sua autoridade é muito maior do que você imagina. Você não tem autoridade sobre pessoas. Cuidado. Claro que você tem autoridade sobre os membros da sua família, sobre os seus filhos. Claro. E você deve estabelecer essa autoridade. Deve corrigir os seus filhos. Deve os manter na linha, por assim dizer. Não é preciso espancar. É usar a autoridade. Mas você não tem autoridade sobre as outras pessoas. Mesmo você estar num trabalho, estar num cargo de liderança sobre outras pessoas, você tem que saber liderar essas pessoas. Não é obrigando a fazer, é saber liderar. Agora, quando há coisas que o estão a prejudicar diretamente, você não precisa de retaliar contra pessoas, você precisa de orar contra o diabo. Que ele resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós. E ele vai fugir. Sabe quantas pessoas já se viraram e tentaram... Não, isto não pode ser assim, tem de ser de outra forma. E eu, nada disso. As pessoas que queriam que eu mudasse de sítio, todas elas perderam a aposta, por assim dizer. Porque eu não mudei para lado nenhum. E todos ficavam a perguntar, então, mas ainda não veio? E a resposta que eu tinha dado a um colega meu para ele dizer era, não, ainda não receberam a ordem. Ah, pois. Essas ordens nunca veio, porque a maior ordem é do meu Deus. Quando há pessoas que dizem, sou eu que mando aqui, é desta forma, daquela forma, e eu vendo coisas que são injustiça, eu digo logo, não te sabes com quem é que te estás a meter. É que não sabes mesmo. Quando há pessoas que tentam exercer acima da autoridade que têm, normalmente eu não faço nada, eu fico a olhar para elas. Depois há coisas que acontecem. Depois as pessoas não percebem porquê. Mas porquê que não percebem? Fizeram tudo certo? Mal não virá homem sem causa. Ouçam bem, mal não virá homem sem causa. Porquê que você acha que eu oro tantas vezes? Pai, eu te peço perdão. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu erro. Como todos erram. Porque não há um justo, não sequer. E eu quero me manter com Deus. Eu quero andar com Deus continuamente. Quero fazer a sua vontade. Andar nos seus caminhos. E sei que para isso eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso de andar com Deus. E você diz, pronto, isso é fácil. Não, não é fácil. O problema é esse, é que não é fácil. No mundo nós temos tanta coisa a acontecer. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Há isto para fazer, há isto para resolver. E nós nos deixamos ir atrás de tudo isto e paramos de buscar Deus. Essa é outra das técnicas do diabo. E o que você devia fazer é, Senhor, eu tenho isto para resolver. Ajuda-me. Senhor, tenho mais isto para resolver. Ajuda-me. E eu agora te busco a ti. O único que é capaz de resolver tudo e sabe tudo. Porque eu quero a tua paz dentro de mim, no nome de Jesus. A
tua paz, Senhor. É tudo o que eu preciso. Hoje é um dia de decisões. Você quer Deus na sua vida? Quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Ou vai continuar a andar no natural? E sofrer no natural? Ou vai tomar uma posição de uma vez por todas e vencer nesta vida? Porque Deus nos chama mais que vencedores. A decisão é sua. Eu tomei a minha. Mas para isso quer dizer que eu vou ter que resistir ao diabo. Resistir o que ele tenta trazer até mim. Resistir o que ele tenta me impedir de ter. Então vamos chamar o grupo Louvor para aqui e vamos orar. Eu fiz uma pergunta e não dei a resposta. Eu queria que vocês dessem dentro de vós a resposta. Mas eu vou-vos dar a resposta. Quem traz doenças para a vida das pessoas é o diabo, não é Deus. Deus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Não doenças, não problemas, não situações complicadas. Não, isso nada tem a ver com Deus. Você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos orar. Pai, nós vimos a teu nome, Jesus. Te agradecemos por tudo o que fizeste por nós, por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Mas, Senhor, buscamos nos teus ensinamentos aprender a viver nesta terra, a saber ser líderes nesta terra, a não deixar de sermos atacados por todos os lados, mas a resistir ao diabo. E eu sei que ele vai fugir de nós. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foste tu, Senhor. E eu te agradeço por isso, pelo teu grande amor que tens por nós. Senhor, eis-nos aqui. Ensina-nos cada vez mais a andar contigo e a fazer o que deve ser feito. Orar como deve ser. Resistir ao diabo. Saber que toda a doença não vem de ti, mas vem do diabo. E que tu queres que nós sejamos completamente curados e sarados no nome de Jesus. Senhor, te agradecemos. Ensina-nos. Capacita-nos. Fortalece-nos. Para que em tudo tu sejas glorificado e honrado. No nome de Jesus. Pois já tudo fizeste por nós. Amém. Então, muitas bênçãos em nome de Jesus. Um bom fim de semana. Não se esqueçam de meter Deus na questão. Facilita tudo. Amém.